A história do milionário que ajudou uma mendiga negra a encontrar seu caminho. Era uma manhã nublada em uma metrópole onde o luxo e a pobreza dançavam uma dança macabra. Nas ruas, onde o ouro reluzia nas vitrines, havia um mundo paralelo marcado pelo desamparo. Rafael, o milionário cínico, olhava para fora de sua imponente janela do 30º andar. Ele tinha tudo: carros importados, festas luxuosas e um apartamento que mais se parecia com uma galeria de arte de tão opulento. Mas a solidão o abraçava como uma sombra. O riso de seus amigos se tornava eco distante, enquanto se afundava em uma taça de vinho caro, o amargo sabor do vazio tomando conta. Foi em uma dessas manhãs cinzentas que ele a viu pela primeira vez. Clara, sentada em um canto da rua, com suas roupas rasgadas e um olhar profundo, ela desenhava. À sua volta, uma pequena multidão se formou, hipnotizada por suas mãos ágeis e talentosas, que traziam à vida lágrimas e sorrisos em um pedaço de papel amarelado. A arte dela era. Ele começou a visitá-la, levando café e croissants de padarias finas. A cada encontro, Clara revelava um pouco mais de si mesma, mas também mantinha um véu de mistério. Ela falava sobre suas memórias, suas dores, e em seus olhos ele via um brilho que refletia uma vida que poderia ser. Mas havia algo ali, uma sombra que pairava. Quando ele perguntava sobre seu passado, Clara desviava o olhar, como se um fantasma a assombrasse. Com o tempo, Rafael se deu conta de que sua vida estava mudando. Sua família, rica e tradicional, não aceitaria essa nova paixão. Eles sempre o ensinaram que os pobres deviam ser ajudados, mas nunca se relacionar. As conversas em sua casa tornaram-se geladas e tensas, e a pressão do legado familiar se tornava um peso insuportável. As festas que antes o divertiam, agora o deixavam angustiado, como se cada brinde à sua fortuna fosse também um brinde ao que ele estava perdendo. E então, um dia, enquanto conversarem sentados em um banco de praça, Clara afinal, o que isso significava? E assim, enquanto o amor entre eles florescia como uma flor rara, segredos e ilusões de uma vida de privilégios ameaçavam desmoronar. Rafael se viu em um dilema: sua nova vida com Clara ou a expectativa de sua família. O futuro deles parecia perder as cores, enquanto as sombras do passado ameaçavam engolir tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael engoliu em seco. Aquelas palavras ecoaram como um tambor quebrando o silêncio. O mundo ao seu redor pareceu se desfazer, as cores perdendo o brilho. Ele se virou para Clara, seus olhos implorando por uma explicação. O frio na espinha se intensificou. Como assim? O que ela sabia que ele não sabia? Clara fixou o olhar no chão, Pikachu encolhido em seus olhos. Rafael sentia as batidas de seu coração aceleradas, quase ensurdecedoras. Ele tentou acalmar a tempestade dentro dele, mas a pergunta queimava seus lábios. Do que está falando, Clara? Os rostos que iam e vinham à sua volta se tornaram figuras borradas. Ele não conseguia desviar o olhar dela. Rafael, deixa eu contar. Eu cresci em um bairro tão oposto a tudo isso. Ela gesticulou desesperadamente, mas existia um segredo. Eu não sabia se um dia contaria. Os pássaros pararam de cantar. O vento soprou e a tensão era palpável. Clara respirou fundo, as mãos tremendo. Meu pai, ele era um dos homens que trabalhou para seus avós. Ele me deixou um legado. Um legado que traz dor. A confissão saiu como um sussurro. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés.
O que isso significava? O que meu avô fez? Ele forçou a voz, o medo entrando em sua barriga. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas. Meu pai, ele não saiu de casa, não depois do que aconteceu, e não sabia que eu estava viva. As palavras saíam entrecortadas, cada uma deixando um rastro de desespero. Ele me deixou para trás, e sua família não queria saber de mim. Sua família não queria saber da minha mãe. Rafael congelou. Todos aqueles jantares de família, todas as histórias. O que tinha sido escondido. Foi nesse momento que um grito irrompeu de uma mulher na praça. Um assalto. Um homem disparou. Um golpe brutal no ar. As pessoas se afastaram assustadas, e o caos tomou conta. Rafael olhou para o lado, tentando entender, mas sua mente estava confusa. O ladrão desapareceu em meio à multidão, e Rafael viu o desespero nos rostos. O coração dele disparava. Ele precisava ajudar. Mas e Clara? Ela ainda estava ali. Ele estava atordoado. A revelação dela girou sua cabeça como uma tempestade repentina. Mão em punho, ele se virou para ela. Mas o que ele ia dizer? Ele não sabia. O que aconteceu com você? O que a sua mãe fez? Ele perguntou, a voz quase embargada de pânico. Clara olhou para ele, a expressão uma colcha de emoções. Você não entende, não é? Seu avô, ele... Mas antes que pudesse terminar, o assaltante tornou a aparecer. Seu olhar feroz e determinado. Todo o ar saiu dos pulmões de Rafael. Ele viu o brilho de algo metálico em sua mão. E naquele momento tudo mudou. A multidão gritou, e Clara foi empurrada para o lado, desequilibrada. Ele se lançou à frente, mas era tarde demais. O barulho do disparo ecoou, o tempo parecia paralisar. Silêncio. O choque atravessou Rafael como um raio. Ele gritou, mas sua voz se perdeu na intensidade do momento. Clara estava no chão. Ele viu sua expressão de dor misturada com uma força inexplicável. A confusão reinava. O passado, o futuro, tudo colidiu em um único instante. Ele se ajoelhou ao lado dela, os olhos arregalados. Clara, não, o que eu faço? Ele não sabia se as lágrimas escorriam de sua própria dor ou da dela. A hora parecia girar de maneira cruel. O olhar dela fixo, a vida esvaindo-se em um fio tênue. Ele sentia que sua realidade estava se desfazendo. Tudo que ele acreditava ter construído, sua vida no luxo, agora desmoronava diante de seus olhos. Você é... Clara gaguejou. O murmúrio se misturou ao vento. Ele se inclinou mais, a necessidade de entender, de saber a verdade antes que fosse tarde demais. Mas a vida dela escapava como areia entre os dedos. E enquanto o caos se espalhava ao redor, Rafael percebeu que as respostas que buscava estavam se perdendo na névoa do destino. Ele nunca esteve tão perdido, e a sombra do passado talvez nunca o deixasse em paz. O silêncio seguinte estava carregado de perguntas sem resposta e um futuro que parecia tão negro quanto a noite. Clara estava ali, seus olhos perdendo o brilho a cada segundo. A cena ao redor esfumaçou, o mundo se tornou um borrão de gritos e desespero. Rafael se inclinou mais e mais, sem saber como trazer a vida de volta àquela que sempre lhe mostrou a beleza em meio ao caos. Clara, por favor, não. Sua voz tremia, um fio de esperança escapava pelos dedos. Mas algo dentro dele despertou. Um instinto, talvez. Clara não podia ir embora assim. Ele precisava fazer algo. O pânico em seu coração se transformou em uma força, uma determinação de que não permitiria que aquele fosse o fim. Ele pressionou as mãos contra o ferimento, tentando estancar o fluxo de sangue, suas palmas se sujando de vida que escorria tão rápido. Chama uma ambulância, gritou para a multidão em volta. As pessoas apenas olhavam, paralisadas pelo choque. E então ele percebeu. Uma sombra pairava sobre eles. O assaltante havia reaparecido, seus olhos brilhando com um ar de desprezo. Com um movimento fluido, ele avançou, um sorriso profundo e maligno se espalhando por seu rosto. Você não aprendeu nada, Rafael. É assim que funciona. Alguém sempre se machuca. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que você quer? O que está acontecendo? Mas, no fundo,
A mente de Rafael zuniu em confusão. O que aquele homem, a quem nunca havia visto antes, sabia sobre sua vida? Clara, ainda no chão, olhou de relance para o desconhecido e sussurrou. Não, não pode ser você. A voz da jovem era um eco frágil entre os gritos. Rafael se virou. Você o conhece? A resposta dela foi interrompida pelo som ensurdecedor da sirene da ambulância ao longe. Mas algo, uma necessidade, fez Rafael encarar o assaltante. O que você fez a ela? O desejo de proteger Clara queimava em seu peito. A adrenalina corria em suas veias. O homem riu, um riso cruel que cortou o ar. Nada que você já não tenha feito, Rafael. Estamos todos apenas fazendo o que precisamos para sobreviver. E antes que pudesse compreender a profundidade daquelas palavras, Clara, com um último esforço, gritou. Não, Rafael, ele é. O momento se esticou como um fio prestes a romper. Rafael se virou, o coração acelerado. O que você está dizendo, Clara? As paredes da verdade começavam a se desmoronar, revelando a estrutura frágil de tudo o que conhecia. Foi nesse instante que o assaltante avançou, mas não em direção a Rafael. Ele se virou, apunhalando a multidão com olhos implacáveis. Vocês se acham seguros, não é? Tudo isso é uma mentira. E antes que alguém pudesse reagir, ele retirou um objeto de seu casaco. Não uma arma, mas um papel. Ele começou a gritar. Vocês todos conhecem essa história. Conhecem Clara. Conhecem o que ocorreu. Ela faz parte de vocês, de sua família. O legado dela está escrito aqui, e todos vocês estão envolvidos. As palavras dele caíram como pedras, pesadas e impactantes, fazendo com que o mundo de Rafael girasse sob seus pés. O que ele estava dizendo? A multidão começou a murmurar, os olhares de horror se voltando para Clara. Rafael piscou, tentando processar a revelação devastadora. Do que você está falando? O burburinho ao seu redor se intensificou, transformando-se em pânico. Ele se aproximou de Clara, buscando seus olhos, mas tudo o que encontrou foi medo e uma verdade que parecia se distanciar deles. Você precisa saber, Rafael. Eu sou mais do que uma mendiga, seu passado. Ele me liga a você de um modo que você nunca imaginou. As palavras saíram como um sussurro, mas ressoaram como um grande impacto em seu coração. Cada palavra era uma facada de pavor e dúvida. O que aquela revelação significaria para eles? A perturbação ideal se instalou, criando fissuras na realidade que ambos conheciam. Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou enquanto a ambiguidade cercava seu coração. O assaltante, com um sorriso sádico, ergueu o papel, e Rafael sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. Este é apenas o começo, Rafael. A verdade sempre encontra um caminho. E agora você terá que decidir de que lado vai ficar. É um ultimato. Os rostos ao redor dele se tornaram sombras. O tempo lentificou e tudo o que ele poderia pensar era em Clara. O temor de perder-se em um labirinto de segredos era visceral. As cores do futuro estavam se esvaindo e nenhum deles sabia como se salvar. Rafael estava paralisado, a mente girando. O que o assaltante estava dizendo? Ele não conseguia acreditar, mas a expressão de Clara, cheia de medo e dor, o atormentava. Tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. O que você quer dizer com isso? Exigiu ele, a voz tremendo. O homem apenas sorriu novamente, um sorriso que não enviava conforto. O legado dela está com você, Rafael. O passado sempre encontra um jeito de retornar. A multidão começou a murmurar, e o ar se encheu de incerteza. E então, algo inesperado aconteceu. Clara, de repente, tomou um fôlego profundo, um lampejo de determinação ou de desespero, não sabia. Seus olhos brilharam com uma intensidade que fez Rafael sentir um frio na espinha. Não, não é verdade, ela gritou, sua voz aguda cortando a confusão. Eu sou apenas Clara, a mendiga que você conheceu. A frase ecoou, e por um momento todos ficaram em silêncio, quase estáticos. Mas naquele mesmo instante, alguém surgiu na praça. Uma figura familiar, uma mulher de cabelos grisalhos, avançando com uma expressão de desespero. Era a mãe de Rafael, Laura.
Ele nunca a viu tão aflita, tão vulnerável. Os olhares se cruzaram e o mundo pareceu desabar. Não, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou confuso. Ela avançou, sem olhar para ele, focando na Clara caída. Clara, meu amor, eu não sabia que você ainda estava viva, exclamou, os olhos rasos de lágrimas. Rafael ficou paralisado. Você a conhece? Sua voz saiu como um sussurro. A revelação o atingiu como um golpe. O que estava acontecendo? Quem era Clara realmente? Imediatamente o assaltante, com um sorriso vitorioso, aproveitou a confusão. Viu? Agora você entende, Rafael. Há segredos que correm mais fundo. Vocês dois estão entrelaçados de uma maneira que nem imaginam. Ele ergueu o papel na frente de todos, como se fosse uma evidência. Rafael lutava para se concentrar. O coração batendo forte enquanto sua mãe tentava alcançar Clara, ajoelhada no chão. Eu pensei que você tivesse morrido, Clara, disse Laura, a voz quebrada. Eu fiz o que podia. Você era só uma criança. Ninguém nunca soube. As palavras da mulher penetraram no coração de Rafael como lâminas afiadas. O passado que ele acreditava pertencer apenas a Christian, seus avós e a riqueza da família agora se mesclava com essa nova realidade. Clara, o que você sabe sobre nós? Rafael perguntou, a necessidade de entender cada vez mais urgente. O olhar de Clara procurou por ele oscila entre esperança e desespero. Eu não queria que você soubesse. A verdade era pesada demais. Seu avô. Ele teve um papel em tudo isso. O assaltante riu. A verdade é uma carga, não é mesmo? Todos deviam saber. Não adianta esconder mais. O passado é uma teia que conecta tudo. As palavras dele pendiam como sombras, pesadas e ameaçadoras. Rafael se sentiu girar em um mar de confusões. Sua mãe, uma mulher de cuja força sempre se orgulhara, agora estava perdida em um emaranhado de segredos. Clara, a mulher por quem se apaixonara, estava ligada a uma história que ele não compreendia. Clara, olhe para mim. Nós podemos resolver isso juntos. Mas enquanto tentava alcançar seu olhar, ele viu algo mudar. O rosto dela estava pálido. A respiração se tornava irregular. No meio dessa confusão, uma voz ressoou na multidão, impedindo qualquer esperança. Olhem, ele está fugindo. Um grito e todos se viraram, mas o assaltante já havia desaparecido entre a multidão. A chama da tensão ainda permanecia. Rafael e Clara estavam à beira de um abismo. Eu não vou deixar você se perder nisso, disse ele, decidindo que precisava saber a verdade. Mas quando olhou para Clara, um último lampejo de entendimento passou por ela, como se todos os laços que os uniam fossem desfeitos em um instante. Rafael, a verdade não é o que você imagina. E as palavras dela se perderam na bruma do caos, enquanto Rafael sentia o peso de um destino que ainda não compreendia. Um nó apertado em seu peito e a dúvida se misturava à angústia. O que realmente havia entre eles? O que ainda estava oculto? Ele olhou para sua mãe, então para Clara, e o mistério do que estava prestes a ser revelado os tornaram ainda mais inseguros no instante em que o passado e o presente colidiam. Rafael estava paralisado, a mente girando. O que o assaltante estava dizendo? Ele não conseguia acreditar, mas a expressão de Clara, cheia de medo e dor, o atormentava. Tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. O que você quer? Exigiu ele, a voz tremendo. O homem apenas sorriu novamente, um sorriso que não enviava conforto. Eu conheço a verdade sobre vocês dois. É uma história longa, mas vou encurtá-la. Aquela mendiga, a mulher que você ama, Rafael, ela não é quem você realmente pensa que é. O alvoroço na praça se intensificou, murmúrios se espalhando como fogo. As pessoas estavam em choque, seus olhares se alternando entre Rafael e Clara. Ele podia sentir a pressão de todos sobre eles, a expectativa de que algo grandioso ou devastador iria acontecer. Eu não acredito em você, Rafael gritou. Mas um frio na barriga começou a se instalar. O olhar de Clara se tornava cada vez mais ansioso. Rafael, ela sussurrou, implorando. Mas ele estava tão envolvido na tensão
que não a ouvia claramente. O assaltante continuou. A verdade é que você precisa saber o que aconteceu há anos. Aquela mulher que você ama, ela é filha de um membro da sua família. Uma verdade que sua mãe tentou esconder a vida toda. Um silvo coletivo ecoou na multidão, como se todos tivessem sido atingidos por uma onda de choque. Rafael sentiu a cabeça girar. Não, isso não pode ser verdade, ele balbuciou. Cada palavra caía como um peso. Ele olhou para sua mãe, procurando respostas, e viu o desespero no rosto dela. Laura estava pálida, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Laura, o que isso significa? Rafael questionou. Sua voz tingida de pânico. Sua mãe não estava olhando para ele, mas para Clara, como se ela fosse o centro de uma tempestade antiga. Clara, eu não queria que soubesse, começou Laura, mas suas palavras foram interrompidas por um lamento angustiante. Sim, Rafael, você precisa acreditar em mim. Clara gritou, suas mãos trêmulas em busca de um apoio. Meu pai, ele era da sua família, um segredo brutal que foi enterrado. O horror tomou conta de Rafael. Ele estava prestes a desmoronar. As vozes ao redor deles aumentavam. Isso é uma loucura. Como ele pode saber disso? O assaltante, com um olhar triunfante, avançou. A história se repete, e você, Rafael, está preso neste ciclo sem fim. A sua riqueza não pode esconder o que realmente é. O céu parecia desabar quando a multidão se agitou. Clara olhou para Rafael, seus olhos implorando para que ele a escutasse. Rafael, tudo que eu sou, tudo que você é, tudo isso se entrelaça. Nós não podemos continuar assim. O desespero dela era palpável. Rafael sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Mas a cena mudou num instante. Um grito cortou o ar, e todos se viraram. Socorro! Tem alguém ferido! A tumultuada multidão ficou em alerta. Um homem, vestido de terno, caíra no chão, sangue escorrendo por sua camisa. O caos se espalhou como fogo. As pessoas gritaram. Se afastaram em pânico. Rafael não estava mais pensando em segredos ou mentiras. Ele se lançou para o homem caído, seus instintos de proteção despertando. Chama uma ambulância! Gritou, as palavras ecoando em meio à confusão. E então, enquanto se abaixava, algo caiu de seu bolso, um pequeno papel. No desespero do momento, ninguém notou. Mas ele conhecia aquele papel. Era uma velha carta de sua avó, manchada e amarelada, que ele havia lido apenas uma vez. Quando olhou para ela, um nó se formou em sua garganta. Tinha a assinatura do avô e a menção de um nome. O mesmo nome que ele tinha ouvido Clara mencionar. Não! O entendimento bateu como um tambor forte em seu peito. Clara, tudo isso... Enfim, o que você não me contou? Mas a resposta de Clara ficou presa em sua garganta, enquanto a multidão se aglomerava. As sombras dessa noite pareciam mais opressivas, e ele sentiu que a verdade que sempre buscou estava prestes a ser revelada. Mas em um momento de desespero que ninguém esperava, o passado, agora, estava chamando de volta. Rafael estava paralisado, a mente girando. O que o assaltante estava dizendo? Ele não conseguia acreditar, mas a expressão de Clara, cheia de medo e dor, o atormentava. Tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. O que você quer dizer com isso? Exigiu ele, a voz tremendo. O homem apenas sorriu novamente, um sorriso que não enviava conforto. Eu conheço a verdade sobre vocês dois. É uma história longa, mas vou encurtá-la. Aquela mendiga, a mulher que você ama, Rafael, ela não é quem você realmente pensa que é. O alvoroço na praça se intensificou, murmúrios se espalhando como fogo. As pessoas estavam em choque, seus olhares se alternando entre Rafael e Clara. Ele podia sentir a pressão de todos sobre eles, a expectativa de que algo grandioso ou devastador iria acontecer. Eu não acredito em você! Rafael gritou, mas um frio na barriga começou a se instalar. O olhar de Clara se tornava cada vez mais ansioso. Rafael, ela sussurrou, implorando.
mas ele estava tão envolvido na tensão que não a ouvia claramente. O assaltante continuou. A verdade é que você precisa saber o que aconteceu há anos. Aquela mulher que você ama, ela é filha de um membro da sua família. Uma verdade que sua mãe tentou esconder a vida toda. Um silvo coletivo ecoou na multidão, como se todos tivessem sido atingidos por uma onda de choque. Rafael sentiu a cabeça girar. Não, isso não pode ser verdade. Ele balbuciou. Cada palavra caía como um peso. Ele olhou para sua mãe, procurando respostas, e viu o desespero no rosto dela. Laura estava pálida, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Laura, o que isso significa? Rafael questionou, sua voz tindida de pânico. Sua mãe não estava olhando para ele, mas para Clara, como se ela fosse o centro de uma tempestade antiga. Clara, eu não queria que soubesse, começou Laura, mas suas palavras foram interrompidas por um lamento angustiante. Sim, Rafael, você precisa acreditar em mim, Clara gritou, suas mãos trêmulas em busca de um apoio. Meu pai, ele era da sua família, um segredo brutal que foi enterrado. O horror tomou conta de Rafael. Ele estava prestes a desmoronar. As vozes ao redor deles aumentavam. Isso é uma loucura! Como ele pode saber disso? O assaltante, com um olhar triunfante, avançou. A história se repete, e você, Rafael, está preso neste ciclo sem fim. A sua riqueza não pode esconder o que realmente é. Dentro dessa caótica agitação, um grito cortou o ar, diferente dos outros, mas atraindo a atenção de todos. Era um grito rouco, angustiante. Larga ela, seu maldito! Todos se viraram e Rafael viu um homem, visivelmente fora de controle, correndo em direção a Clara. Ele estava com um brilho inquietante nos olhos. A multidão se agitou, o pânico subiu, e o homem parou diante de Clara e do assaltante. Quem é você? Rafael gritou, alertando, mas a tensão tornou-se insuportável. No fundo, você sabe quem sou. Ele gritou, e para surpresa de todos, incluiu um punhal em suas mãos. O destino tem uma maneira estranha de nos fazer encontrar, não é? O ar ficou pesado. Rafael sentiu um nó na garganta. O que aquele homem estava fazendo ali? Por que ele parecia saber tanto? Devia saber, Rafael. Clara não é só uma mendiga. Ela é a chave. Ela carrega o segredo que pode destruir tudo. A família que você tanto protege. O homem olhou para Clara. Então um silêncio profundo caiu sobre eles. Rafael queria gritar. Queria correr até Clara. Mas os músculos não respondiam. O tempo parecia congelar. Você não toca nela. Ele finalmente conseguiu gritar. Seu corpo quase se movendo automaticamente. Mas o homem já havia deslizado o punhal em direção a Clara. Todos gritaram em uníssono. E Rafael viu tudo em câmera lenta. Não! Ele disparou, o coração aos pulos. Mas antes que pudesse se mover, Clara, em um gesto inesperado, se posicionou à frente do ataque. Não, não faça isso! Ela gritou. O olhar dela foi uma mistura de determinação e compaixão, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Se você quiser a verdade, você tem que ouvir, disse ela, a voz tremendo. O homem hesitou, e o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro estalo no tempo. O punhal caiu. E a verdade que pairava no ar começou a surgir como uma tempestade. Eu nunca deveria ter te deixado, Rafael, Clara murmurou, e os olhos de todos focaram nela. A verdade é que eu sou a filha que você sempre procurou. As palavras dela ecoaram como um trovão, e a multidão parou. Rafael balançou a cabeça aturdido. O que ela estava dizendo? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma estranha. Não, não pode ser, balbuciou ele, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão. Agora, com seus segredos expostos, a verdadeira natureza de Clara surgia de forma crua. O que era essa verdade? O que ela realmente sabia? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, e Rafael experimentou o verdadeiro peso dos laços que os prendiam. Enquanto isso, um sussurro crescente da multidão iniciou. Rostos perplexos, vozes baixas ecoando incertezas. E no fundo, Rafael sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a desabar novamente. Clara, o que você fez? O que você quer dizer? Ele perguntou.
mas a resposta estava selada em um passado que ainda estava muito longe de ser desvendado. Rafael estava paralisado, a mente girando. O que Clara havia acabado de dizer era um golpe que o deixava tonto. Filha que você sempre procurou? Não podia ser. Naquele momento, a multidão ao redor parecia distante, como se o tempo tivesse parado só para eles. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, a voz quebrando. Clara olhou para ele com um desespero nos olhos, suas mãos trêmulas, procurando a dele. Você não entende. Isso é mais complicado do que parece. Mas antes que pudesse explicar, outra voz cortou o ar. Clara, não fale para ele. Era uma mulher que surgiu correndo da multidão. Uma figura familiar, mas que Rafael não reconhecia imediatamente. Ela tinha um olhar intenso, uma mistura de raiva e medo. Você não pode deixá-lo saber a verdade. Quem é você? Rafael perguntou, virando a cabeça. E então a mulher se aproximou, seu rosto se revelando. Era a irmã de Clara, porém muito mais velha do que se lembrava. Eu sou a Sofia, a sua tia, Rafael. O choque correu pelo corpo de Rafael como um choque elétrico. Tia? As palavras pareciam estranhas, como se não coubessem na sua boca. Você está, esta vez. E o choque correu pelo corpo de Rafael como um choque elétrico. Você está, você. Nunca mais, você. O que você está fazendo aqui? Eu vim proteger ela. Você não sabe o que está prestes a acontecer, gritou Sofia, seus olhos arregalados. O passado está voltando para nos assombrar. Não só Clara, mas todos nós. Rafael sentiu seu coração disparar. O passado? O que mais poderia ser revelado? A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo, como uma tempestade prestes a eclodir. Ele se voltou para Clara, que agora estava pálida, e questionou. O que você sabe sobre isso? O que está realmente acontecendo? Eu não sabia até agora, Clara balbuciou. Sofia escondeu a verdade, mas agora não posso fazer o mesmo. Meu pai era importante, e ele estava fugindo de algo. Fugindo de quê? Pedro, um dos amigos de Rafael, gritou da multidão, forçando um silêncio. Todos os olhares se voltaram para eles. Diz logo. E então a verdade escorregou como um sussurro sombrio. Ele trabalhava para pessoas perigosas. A riqueza da sua família se baseia em segredos que foram enterrados. E Clara, ela é a identidade que eles queriam eliminar. As palavras dela foram como uma faca passando por sua pele. Rafael ficou em choque. Seus pensamentos girando. O que isso significa? Como assim a identidade que eles queriam eliminar? Mas Sofia interrompeu, a voz tensa. Havia um pacto. Ele soube demais e a única maneira de protegê-lo foi separar você e Clara. E agora eles voltaram e já devem conhecer a Clara. Um grito ecoou na multidão e do nada um grupo de homens apareceu, seus rostos cobertos. O líder apontou para Clara e gritou: é ela, a filha que deve ser eliminada. Rafael se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não toque nela, ele gritou, enquanto empurrava gente para o lado, tentando chegar a Clara. Mas Sofia o segurou firmemente. Você não entende. Se você não sair agora, eles também vão atrás de você. Eu não vou deixá-la. Clara, ele gritou, mas a cena se tornava caótica. Pessoas corriam e a adrenalina estava disparada. Todo mundo parecia estar em pânico. Clara olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, você precisa ir. Isso não é mais sobre nós. Sua voz era um sussurro desesperado. As palavras dela batiam em seu peito como socos. E então tudo virou um turbilhão. O grupo de homens avançou, empurrando as pessoas que estavam em seu caminho. Saia da frente! Gritavam enquanto a multidão se dispersava em busca de segurança. Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele tinha que fazer uma escolha: correr ou ficar e enfrentar o desconhecido. Mas o que mais do que a proteção de Clara podia oferecer naquele momento? Ele decidiu. Em um instante, agarrou a mão de Clara.
Vamos, eu não vou deixar você sozinha, proclamou, a determinação queimando em suas veias. Mas nesse instante, um dos homens se virou e apontou uma arma. Parem! Você não tem ideia do que está colocando em risco. O tempo pareceu congelar, e Rafael se lembrou de tudo que Clara havia contado. A história era mais profunda do que alguma vez imaginou. O que seria da vida deles agora? Com a arma em direção a eles e o passado vindo à tona, a realidade parecia prestes a desabar. Ele não sabia o que ia acontecer a seguir, mas a sombra do passado pairava sobre eles. A tensão estava no ar, e o arrepio percorreu sua coluna. A luta pela verdade estava apenas começando. O tempo parecia congelar. Rafael se lembrou de tudo que Clara havia contado. Ele não podia acreditar no que ouvia, mas a expressão de desespero dela o fazia questionar tudo. Clara, você é a filha que eu sempre procurei? Ele estava confuso, perdido em um mar de emoções. No momento em que a multidão murmurava, a tensão aumentava como uma tempestade prestes a eclodir. Os homens com as máscaras se moviam, prontos para atacar. Saia da frente, gritou um deles. O coração de Rafael disparou. Ele estava pronto para proteger Clara a todo custo. Mas então um som cortou o ar. Um estrondo como uma explosão, não muito longe dali. O chão tremeu sob seus pés, e tudo ao redor se transformou em caos. O assaltante que apontava a arma para eles hesitou, a atenção desviada para a origem do barulho. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. Rafael, precisamos sair daqui, Clara implorou, tentando puxá-lo, mas ele não conseguia desviar o olhar da cena à sua frente. Um grupo de homens armados entrou na praça, e os gritos aumentaram. Entre eles estava um homem que Rafael não reconhecia a princípio, mas algo em seu olhar fez seu coração gelar. Ele viu o brilho familiar. Um horror se instalou em seu peito. É você, Jade, você? O homem ergueu a mão, silenciando a confusão. Era o primo mais velho de Rafael, um homem que se afastara da família por causa de conflitos antigos. Isso é maior do que imaginávamos, ele falou, encarando todos com um olhar sério. Clara, você não sabe da verdade. Precisamos falar agora. As palavras dele reverberaram no caos, mas Rafael estava paralisado. Você sabe dela, não sabe? O primo hesitou, e a tensão era palpável. A verdade é um legado, Rafael, e os homens aqui não vão desistir até que ela esteja apagada. Silêncio. Cada palavra era como uma faca no coração de Rafael. Enquanto todos tentavam entender a situação, chegou um momento de clareza. O que você sabe sobre o meu pai? O que aconteceu com Clara? Os homens armados tomaram posição, prontos para atacar, mas os olhos de Jade estavam fixos em Clara. Ela sabe mais do que pensa, e a conexão que temos vem de um lugar obscuro, e é por isso que eles estão atrás dela. Um grito cortou a multidão. Era Sofia, a tia de Rafael, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Jade, você sabe o que aconteceu com a mãe da Clara? Sabia que ela estava aqui e não contou? Não foi só uma questão de proteção. Foi traição, você a colocou em perigo. Não, não é verdade, Jade gritou. Eu fiz o que pude para manter você e aquela família longe disso. Rafael ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma sombria. Mas por que tudo isso? O que está em jogo? As palavras brotaram desesperadas de sua boca. Qual é a verdadeira conexão entre eu, Clara e sua família? O olhar de Jade estava cheio de culpa. A verdade é que seu pai, ele fez algo irreparável, e isso pode custar a vida da Clara. O grupo de homens parecia se aproximar, e Rafael viu a expressão de Clara se intensificar. O que meu pai tem a ver com isso? Ele queria respostas. E num instante que parecia durar uma eternidade, Jade finalmente fez a revelação mais devastadora. A sua mãe não é quem você pensa que é, Rafael. Ela está envolvida nisso. E nós todos estamos. Um silêncio gelado se instaurou. O chão parecia tremer debaixo dele. Rafael se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Não, não pode ser. Era impossível. Tudo o que ele conhecia estava mudando a cada segundo.
Os homens armados se moveram, mas antes que pudessem atacar, Clara tomou a frente. A verdade deve vir à tona, senão dependerá da vida de todos nós. Sua voz ecoou, firme, mas cheia de desespero. A multidão estava em choque. Os sussurros se tornaram gritos e uma sensação de pânico percorreu a praça. A intensidade no ar era quase palpável. Rafael olhou para Clara esperando um gole de esperança, mas no fundo de seus olhos ele viu a sombra do desespero. E foi nesse instante que tudo se transformou. Uma luz intensa iluminou o céu enquanto um helicóptero surgia, pairando sobre a multidão. "O que está acontecendo, Clara?" Ele berrou. "Quem são eles?" Mas Clara, presa na tensão da revelação, apenas sussurrou. "Precisamos escolher um lado, Rafael, e essa escolha mudará tudo. Para sempre." Enquanto o caos se desenrolava, o sentido do que estava acontecendo e quem verdadeiramente eram estava prestes a mudar para sempre. O tempo parecia congelar. O helicóptero pairava acima, as lâminas cortando o ar e fazendo barulho que misturava-se ao caos na praça. Rafael olhou para Clara, que ainda tremia ao seu lado. As palavras dela ecoavam em sua mente. Precisamos escolher um lado. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão iluminou o céu. Um estrondo ensurdecedor. Fumaça começou a se espalhar, cobrindo o chão com um manto cinza. As pessoas gritaram, algumas caindo e se levantando em desespero. Rafael se virou e viu Jade tentando proteger Clara, mas o que importava não era só a ameaça dos homens armados, mas algo mais profundo. "Rafael, precisamos sair", gritou Sofia, puxando-o para longe da cena caótica. Mas algo o impedia, uma força invisível que o mantinha próximo de Clara. Ele estava tão consumido pela confusão que se esqueceu do perigo iminente. "A verdade, Rafael." "Ouça, Clara", sua tia disse, angustiada. Nesse momento, os homens armados avançaram. Mas, surpreendentemente, um deles ficou paralisado. Ele olhou para Clara e o caos ao redor parecia desaparecer. "É você!" ele exclamou, a voz reverberando com uma mistura de espanto e raiva. Rafael analisou o homem. A expressão dele não parecia ameaçadora. Em vez disso, um misto de reconhecimento e algo mais. "Quem é você?" Rafael perguntou, o coração disparando enquanto tentava conectar os pontos. O homem avançou mais um passo, inseguro. "Eu sou Miguel, seu irmão." O mundo de Rafael desabou. "Como? Isso é impossível!" As palavras escaparam de seus lábios, mas a verdade começava a brotar na superfície. Um passado que acreditava fechado e enterrado estava prestes a rasgar todas as costuras da sua realidade. "Mãe, ela nunca contou?" Miguel olhou diretamente nos olhos de Clara. "Você é parte disso também. Eles querem eliminar o legado que a mãe de Clara deixou." A tensão aumentou não só no coração de Rafael, mas em cada ser na praça. A revelação era como um veneno, torcendo tudo o que ele sabia. Clara estava em choque, confusa. "Irmão, o que você quer dizer com isso?" Sua voz estava cheia de incredulidade. Rafael queria entender, mas sua mente tremia com a urgência da situação. "Por que você nunca nos procurou? O que a mãe escondeu de nós?" Antes que Miguel pudesse responder, o assaltante que havia recuado tramou sua vingança. Com uma expressão de dor, ele brandiu sua arma em direção a Clara. "Você é a única que pode acabar com tudo isso. Se você não for silenciada, os segredos vão voltar para atormentar sua família." O tiro disparou, o eco explodindo no ar como um trovão. "Clara!" Rafael gritou, mas tudo aconteceu em frações de segundo. Um corpo se lançou em frente a ela. Era Miguel. O disparo atingiu-o, e o impacto fez com que ele caísse no chão, o olhar atordoado. O grito de Rafael cortou o céu como uma faca, enquanto ele se precipitou para pegar o irmão. A realidade os golpeava como uma onda brutal. "Meu Deus, Miguel, não!" O desespero tomou conta de Rafael. Ele não sabia o que fazer. O sangue escorria, e cada gota parecia trazer consigo uma revelação. A verdade sobre eles, sobre tudo o que conheciam, estava agora exposta.
Enquanto Miguel estava ali, lutando contra a dor, Rafael teve que encarar a realidade. Você é meu irmão. Palavras tão difíceis de serem ditas. Enquanto ele escapava da dor, os homens armados recuaram, percebendo que a situação estava girando para algo muito maior. O que realmente estava em jogo não era só um segredo, mas a vida deles todos. Clara, aqui, mantenha a pressão, ele ordenou. Mas olhares se cruzaram e a verdade mais profunda, uma conexão que nem sabiam que existia, estava agora exposta de maneira brutal. Em seus últimos suspiros, Miguel olhou para Rafael. Proteja-a. Os segredos não podem voltar. Essas foram suas últimas palavras antes que a escuridão o tomasse. O destino tinha um jeito cruel de virar suas vidas de cabeça para baixo. Rafael sentiu que tudo estava mudando, que ele havia perdido não apenas um irmão, mas a própria batalha contra os fantasmas que assombravam sua família. Os ecos da explosão ainda ressoavam, e os homens armados voltaram a avançar com uma fúria renovada. Mas algo dentro de Rafael havia mudado. Estamos juntos nisso, Clara. Não importa o que descobrirmos, não vamos deixar que nos separarem. Mas enquanto os olhos dela se encontravam com os dele, ele percebeu que mesmo nessa união havia mais segredos escondidos. O que mais estaria por vir? A batalha mal havia começado. Rafael ficou em choque. O corpo tremia, enquanto ele olhava para Miguel, caído no chão, o sangue se espalhando pelo concreto. Não, não, Miguel, por favor, não. A dor que ele sentia era um soco no estômago. Era impossível. Nada daquilo deveria estar acontecendo. Clara, que ainda o cercava com os olhos cheios de lágrimas, agarrou seu braço. Rafael, temos que sair. Eles vão voltar. O helicóptero ainda estava lá, sobrevoando em círculos, e as luzes brilhantes iluminavam a praça como um farol em meio ao pesadelo. O caos se intensificava, e Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele não podia deixar que mais alguém morresse por causa de toda aquela história. Vamos, ainda podemos salvar ele, gritou, mas no fundo sabia que a luta era mais do que apenas uma batalha física. Não é só isso, Clara disse, implorando. O que quer que aconteça aqui, mas temos que enfrentar juntos. É tudo ou nada. A força na voz dela o surpreendeu. Ele sentia que, apesar do desespero, Clara ainda tinha um fogo dentro de si que poderia guiá-los. Rafael respirou fundo e olhou para seu irmão, a barra de respiração dele se tornando mais fraca. Ele não poderia deixá-lo para trás. Com um esforço desesperado, se lançou para frente, cobrindo Miguel com seu corpo. A ferida estava profunda, mas Miguel ainda estava consciente. Rafael, você tem que ir. Proteja ela. O sangue escorria entre os dedos de Rafael e tudo o que ele queria era gritar. Mas Clara puxou-o. Rafael, não podemos ficar aqui. Eles virão atrás de nós. E ao olhar para os homens armados, percebeu que a situação piorava a cada segundo. Com o último olhar para Miguel, Rafael se levantou, tomado pela necessidade de agir. Vamos para aquele prédio, rápido. Ele puxou Clara, levando-a em direção a uma entrada. A adrenalina corria em suas veias. Cada passo que davam, mais pessoas se uniam a eles, seguindo a liderança de Rafael e Clara, ambos fundindo suas forças em meio ao pânico. A ideia de enfrentar de frente o que estava por vir era assustadora, mas não havia tempo para hesitação. Eles conseguiram alcançar o prédio e se trancaram dentro. Olhando pela janela, viram a multidão dispersa. Os homens armados procuravam por eles, mas a confusão reinava. Aqui! Eles não podem nos encontrar, Rafael murmurou, puxando Clara para perto. Precisamos enfrentar isso juntos. Seja o que for, eu não vou deixar você para trás. Clara assentiu, o olhar firme. Mas temos que saber a verdade. E eu quero te mostrar algo. Ela se afastou um pouco e puxou um papel amarelado do bolso. Este é o que meu pai me deixou. Ele falava de um legado, de uma conexão entre nossas famílias. Rafael pegou o papel, suas mãos tremendo. Os olhos de Clara brilharam. É hora de quebrar esse ciclo. Enquanto eles liam, a verdade começava a surgir como um raio de sol penetrando a escuridão. Um documento ancestral
que visavam unir seus passados distantes. Era uma promessa de que o amor poderia vencer a dor. Nessa revelação, havia uma nova força. O helicóptero ainda sobrevoava quando um novo chamado irrompeu pelo rádio no aparelho que estavam segurando. Uma voz familiar. Rafael, é a sua mãe. Estamos aqui para te ajudar. Então, ele percebeu que a luta não era só dele, era coletiva. Havia um futuro pela frente que os esperava e a única maneira de conquistar era juntos. Vamos lá, faremos isso juntos, gritou Rafael, o coração batendo forte. Eles estavam prontos para enfrentar a verdade, qualquer que fosse, lado a lado, unidos como nunca. Naquele instante, Rafael percebeu que o amor não apenas os encontrou, mas também os fez buscar a coragem necessária para se libertar do passado. E assim, em meio ao rugido da vida continuando, a história deles começava a tomar um novo rumo. E você, que está aqui acompanhando essa jornada, não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.